colocar em primeiro lugar não é egoísmo, e sim é você estar pronta para ajudar quem estiver junto com você e quem precisar de você. Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia e hoje esse episódio está mega especial, principalmente para quem é mulher, para quem empreende, para quem é mãe, porque eu estou com as duas bonitas que estão liderando um movimento lindo e que elas vão contar um pouquinho mais para a gente. Então se apresentem, meninas. Dia, eu sou a Regiane e com um novo projeto que é o Empodera Tanabi, para empreendedoras e mulheres de Tanabi e região também. Eu sou a Sidneia, né? O pessoal me conhece mais como a Cid. Sou professora de educação física, dou aula para as meninas e estou junto com a Regiane aí nesse projeto lindo que tem acontecendo aí. Tá. Como que surgiu essa vontade de trabalhar com mulheres e esse propósito de juntar? Elas vão contar tudo isso aqui, mas eu já vou explanar. Hoje nós somos em 16 mulheres para esse movimento algo maior. Mas, sim, Então, vamos lá. Como eu já trabalho com mulheres, né? Eu já venho um tempo no ramo mexendo assim com mulheres, então eu senti no meu coração da gente estar podendo fazer um pouquinho mais. Devido a mexer com mulheres, né? De estar junto com elas e sentir um pouco delas. E elas, assim, porque a gente acaba tendo uma conexão muito grande, né? Porque você tá ali sempre com elas, então acaba criando uma intimidade de mulheres que vêm e conta pra gente um pouco da vida delas e vem desabafar. Então, meio que eu senti um pouco assim dessa necessidade de estar fazendo um pouco mais. Então, foi um incômodo que Deus colocou no meu coração, de um propósito, de do que eu já fazia, de levantar, motivar, incentivar mulheres, da gente poder estar fazendo um pouco mais. E de que jeito? Juntando mais mulheres, né? E aí eu levei esse sonho, esse incômodo para a Regiane, conversando com ela, a gente estava tendo uma caminhada, porque é o que a gente mais faz, né, Nossa. Regiane? E numa caminhada, Então, em uma caminhada pode sair muito assunto, pode sair muita conversa, muito desabafo, muito. E aí, nessa caminhada, a gente começou a conversar, passei para ela o incômodo que eu tive no dia 23 de novembro, e aí a gente começou a conversar, e ela passou para mim também a vontade, o sonho que ela tem de estar juntando mulheres aqui em Tanabi. E aí foi daí que foi acontecendo, que a gente foi juntando e a gente conversando. Deus também já tinha me revelado, né, o nome de mulheres e passei para ela e aí a gente começou. É. a gente estava numa caminhada lá em Macobal, inclusive o nome do percurso era Deus me livre. É. Então, ela Olha o nome do percurso. o nome não estava funcionando muito bem. Funcionando muito. Mas é verdade, igual você falou, ela teve um encontro no sábado, dia 23, e nesse dia eu estava numa imersão de mulheres lá em Rio Preto, uma imersão cristã, né? E, inclusive, em uma das palavras que Deus me tocou muito, uma pastora falou que eu tinha o potencial de fazer mais pelas mulheres da minha cidade, só que eu tinha que ter atitude e estudar para isso. Que Deus ia trazer uma pessoa certa para me fazer um convite. E aquilo ficou guardado no meu coração. No outro dia de manhã, vem a Sidneia. Ah, porque Deus me incomodou. Eu falei, peraí, não é coincidência isso, não é possível que é coincidência. Não, Deus me incomodou, que a gente tem que fazer esse movimento, motivar mulheres, tal. Falei, Cid, vamos juntar. Porque há uns 3 anos atrás eu tive a ideia, né, e a vontade de fazer um movimento com as empreendedoras da cidade. Porque eu vejo a empreendedora como uma influenciadora. A gente trabalha com o público feminino, então a gente não está lá só vendendo roupa. A gente está atendendo clientes e muitas das vezes as clientes vão até a loja para desabafar, para procurar um conselho, para ser ouvida. Porque ela não tem por onde ela ser ouvida, então ela acaba, se ela tem tipo, uma amizade, uma intimidade, ela acaba desabafando com nós. Então eu vejo a empreendedora como uma influenciadora. E eu falei assim, nós
temos muitas empreendedoras em Tanabi. E se juntar, turma, tipo assim, ficar à vontade o convite, né? Quem quiser se juntar a nós, muitas delas vai ter experiência. Então, tem meninas lá no grupo que são empreendedoras há 30 anos e a gente está gatinho, a gente está começando. Então, a gente tem com quem pegar experiência, ouvir. E elas vão trazer também muita referência para nós. Então, tipo assim, além da gente estar ajudando outras mulheres, elas estão ajudando nós também, com um pouquinho de experiência, com um pouquinho da história de vida. É uma rede de apoio. Então, eu vi como uma rede de apoio. Eu falei, Cid, vamos juntar a minha vontade de juntar as empreendedoras com a sua vontade, com o seu propósito, né? O propósito da Cid já é uma mulheres em geral, não é focado em empreendedoras. Então, às vezes, as pessoas veem o Empodere e falam assim, ah, mas é só para quem tem comércio, é só para quem é empreendedora. Tá? Não, o propósito é mulheres Que ajudam quem mulheres, é, né? é uma rede de Porque apoio. as mulheres, elas acham também, por ela ser uma dona de casa, por ela cuidar só da casa, dos filhos, ela também empreende. Então, é isso que a gente quer levar para elas, que ela também é uma empreendedora dentro da casa dela. Tem mulheres que são privilegiadas em trabalhar fora e cuidar da casa, né? Então, ela tem esse privilégio de sair, de trabalhar e trazer. Só que as mulheres também que ficam só em casa cuidando da família, ela também tem esse privilégio mas ela também empreende, então elas precisam ver esse outro lado delas e ver o quanto elas são importantes, porque às vezes o que chega para mim é isso, de mulheres que acham que elas não têm o valor delas, sendo que é muito grande esse. Então a gente precisa levar, a gente então precisa motivar, incentivar, levantar essas mulheres, fazer elas encontrarem o lugar delas, sabe? Que é tão importante quanto aquela que sai também para buscar fora. E eu acho tão legal, tão bacana esse projeto. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque assim, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder acompanhar diversos empreendedores, tanto homens quanto mulheres. E muitas, né? Vou focar mais em mulheres aqui agora. Muitas chegam com dores assim que eu já passei, muitas chegam com dores assim que a hora que você fala, dá um resultado para ela, mostra o caminho que ela tem que ter, ela não acredita nela mesma. Ela não entende que antes dela ser a empreendedora, a mãe, a esposa, a dona de casa, ela tem que ser ela. Então, assim, para mim, quando eu descobri isso e eu entendi isso, eu tive uma virada de chave muito grande, né? E eu até no treinamento de segunda, agora gestão do tempo e produtividade, eu dei esse exemplo para as pessoas que estavam lá. Então, tudo começa por você, mulher, que é o alicerce, que dá o direcionamento. E você simplesmente se esquece de você, você se esquece de quem você é por causa da tua correria, né? Principalmente para quem tem filhos, né? A gente coloca tudo que é relacionado aos filhos vai na frente e você se deixa para trás, né? Então, ter esse autocuidado, partir para ter um autoconhecimento é uma das primeiras coisas que eu falo. E eu acho tão bonito quando eu vejo a Cid postando aquela sala do Jump cheia de mulheres. Eu acho tão bonito quando eu vejo a Regi postando, olha, hoje eu estou em reunião aqui, e aquele monte de mulher empreendedora que entendeu que elas também precisam, né, ter esse momento com ela mesma. Então, eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos assistindo como é estar à frente de mulheres. Porque, de uma certa forma, vocês estão à frente de mulheres. Vocês só não perceberam isso ainda, mas vocês estão. Sim. Eu me sinto privilegiada. Na verdade, eu amo muito, 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 muito. Eu gosto de unir, de juntar, e eu não sabia que isso era tão importante para mim. Eu achava que era uma coisa natural. Tipo assim, eu vou ali, tipo assim, aí esses tempos eu tava pensando, a gente começou isso. Acho que desde a minha época da escola. Eu era aquela que juntava tudo. Aí na igreja também, juntava tudo pra fazer as coisas. Então eu acho que eu sempre tive esse lado puxado para liderar, mas não querendo ser uma líder. Porque é líder, né? Não. Mas de ter a iniciativa de chamar, de ter a iniciativa de organizar, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente faz, eu sempre, desde quando eu vim para Tanabi, eu comecei a pegar amizade com as meninas aqui, faz 8 anos que eu tô aqui,
E aí eu comecei a pegar amizade com as meninas daqui, né? E a gente tinha um grupo de pedal, bastante meninas pedalando. Então a gente já formou turminha. E aí a gente já começava a organizar uma janta à noite. Aí eu já juntava 15, 20, 30 mulheres. Então, tipo, é isso e eu sempre gostei disso. Eu sempre, tipo assim, vi que era o que eu queria. Que é o que eu gosto, que é o que me faz bem. E às vezes eu sou chata, porque eu falo assim, não é pra levar filho. É pra ser só. Que é pra poder ter Deixa. Agora tem que deixar bem, tem pai, deixa o filho com o pai. É só mulher, é pra nós conversar à vontade, pra nós falar baixa, pra dar uma risada. Gente, é uma terapia. É uma terapia. Você junta. Às vezes a gente se junta em meia dúzia, assim. É só risada. É um momento que passa ali, ó, horas voando e você se renova. Porque você vê que não é só você que tem problema. Todas têm. Por mais que a gente tá lá pra se divertir, uma toca no assunto. Se você tá borocochô, a outra vai te levantar. Então, são momentos de mulheres que renovam nossas energias, que eu acho que tem que ter. E a mesma coisa acontece nas aulas da CID. Então, talvez ali teve uma que teve um dia mal, um dia estressado, não tá com vontade de ir na aula. E eu tenho certeza que ela entra de um jeito e ela sai do outro. Sai de outro, porque ela foi renovada as energias dela. Então, eu acho que tudo, quando a mulher junta com mulher, é igual eu falo, é uma rede de apoio. As mulheres conseguem se entender e conseguem se ajudar. Quebrar o tabu de comparação. Quebrar esse tabu, entendeu? A mulher tem que quebrar esse tabu. Ah, eu não vou... Vou dar um exemplo. Da minha turma lá, das meninas que saem à noite, quem é a mais gordinha do grupo? E eu já ouvi de uma outra pessoa que tem o mesmo peso que o meu, uma coisa diferente, falar assim, eu teria vergonha de sair com as meninas, tudo magrinho. Oi? Céu. Oi? Oi mesmo. Oi mesmo, tipo... Porque, tipo assim, tudo corpinho, tudo... eu teria vergonha. Eu não. De jeito nenhum. Ali ninguém me respeita. Você não pode se eu respeito todo excluir. mundo me respeita. E a gente sai numa boa, pelo contrário. Eu prefiro estar com elas e pegar delas a motivação de procurar me cuidar melhor, de ter uma alimentação melhor, igual elas têm, né? Do que ao contrário. Do que eu ir para uma turma que eu vou. Isso não é. Eu vou relaxar, entendeu? Vou me cuidar menos. Não. Prefiro estar aqui. Mas sabe... Peraí. Eu falei que ia dar frio. Nossa, tá gelado. Começa a tremer o queixo. Olha, mas sabe que eu, assim, na verdade eu não sei, assim, do jeito que veio, mas eu sei que as coisas foram acontecendo, né? Eu, assim, acho que de tanto, assim, também, assim, lidar com mulheres, porque quando eu vim para também, porque, assim, eu não gostava desse mundo, na verdade, né? Eu não era desse mundo, assim, da atividade física, e foi na atividade física que eu encontrei esse jeito de estar junto com as mulheres. Então, meio assim, que eu não gostava. Então, foi uma luta do Saraiva muito grande. Então, tem bastante gente que já sabe dessa história. E aí, quando ele conseguiu me levar para esse mundo e eu comecei a ver e comecei a me apaixonar por isso, por quê? Porque a gente começa a olhar mais para a gente. Entendeu? Então, foi através daí que, tipo assim, que eu vi que quando eu estava num mundo que hoje, tipo assim, eu não volto mais para lá. Então, por exemplo, o passado, para lá eu não volto mais. Então, tem lugares lá que eu não entro nunca mais. Por quê? Porque foram lugares que trouxeram muita dor. Então, foi através da dor que Saraiva conseguiu me colocar. Aí eu começo a pensar, lembrar, já a gente até emociona. Acho que não gosto E de aí, não. Então, eu penso que, tipo assim, que foi através disso que eu comecei a olhar mais para mim. Então, olhando mais para mim e vendo que tudo começou a dar certo e tudo começou a melhorar, então, esse é o desejo que eu tenho de levar para as mulheres, para elas se colocarem em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, e sim é você estar pronta para ajudar quem estiver junto com você e quem precisar de você. E também, assim, tem uma frase que eu sempre coloco, né? E aí, meninas, vocês estão boas, bonitas, né? Por quê? Eu acho que também. Aí eu sempre falo, sempre, eu não deixo elas responder. Pessoa Gente, agora eu vou até cortar a Cid, porque toda vez que eu preciso mandar uma mensagem falar com a Cid, eu acho sensacional a energia que ela consegue transmitir por uma mensagem. Você manda lá, bom dia, Cid, tudo bem? Aí ela falou assim, sempre, e você também. Então, assim, já começa por aí.
Eu tenho uma mentora que ela fala assim, que a gratidão é a semente da abundância. E quanto mais grata você é, mais coisas positivas você atrai. E Cid, eu vejo assim, ó, a Cid transparecida nessa frase, inteirinha. Não, tem dia que eu acordo de mau humor. É raro quando não acorda. Aí, sei lá, né? O áudio da bonita. Bom dia, bonita. Tá boa? Sempre, né? Graças a Deus mesmo. Que jeito que eu respondo? E o engraçado é que eu, dá uma quebrada. hora que eu escuto, eu vejo o áudio dela, eu leio a mensagem já escutando a voz dela. Não, eu já falo assim, manda que é mais fácil. Mas mesmo no escrito, né? Ai, eu falo, meu Deus. Por Ai, eu quê? tenho que falar, não, peraí, deixa eu dar uma melhorada. Tá boa! Sempre boa. Porque é isso. Porque aí quando você fala com a pessoa e aí você fala sempre, tipo assim, você não deixa ela responder meio que, tipo, sabe? Então você não deixa, porque às vezes eu acho que por ouvir isso, até dentro de, não da minha casa, mas assim, da casa da minha mãe, de irmãs, de parentes próximos. Ah, então a hora que você pergunta, aí a pessoa já vem. Até com as meninas também, né? Quando eu já comecei a estar junto com as meninas. Então, tipo assim, então sempre vinha uma resposta meio que negativa. Então, antes que ela trouxesse, então eu mando o sempre. Por quê? Já dá uma quebrada. O cérebro entende que, opa, peraí, sabe? Tipo, será? Não tá tão ruim. Então, você manda uma palavra positiva e aí a pessoa, não é que, tipo, quebra ela, mas assim, faz ela pensar um pouco, entendeu? Que sempre. Porque nem todo mundo tá bem sempre, não é? Nem todos os dias são bons, nem todos os... Todo mundo tem problema. Mas assim, a gente tem que começar a ver o jeito diferente, né? Por exemplo, que nem elas falam assim, deixa eu fazer isso porque eu não consigo. Antes de você falar eu não consigo, coloca como eu consigo. Entendeu? Então a gente tem que começar a mudar as palavras. Então, assim, de muito ouvir, de muito conversar com elas, de muito. Eu fui me apaixonando cada vez mais, sabe? Cada vez mais por isso. E eu amo histórias. Eu amo ouvir a pessoa, eu amo um café, sabe? Então tudo tem que ter café, né, Regiane? Um café. Por quê? Porque em uma mesa eu acho que é lugar de bênção, é lugar que é onde você, tipo, conversa, você coloca, você dá risada, você chora, você, sabe? E no Empodera aconteceu muito isso. Até na nossa próxima reunião eu quero comentar isso com as meninas. E foi muito lindo ouvir, sabe? Ainda tá faltando, né? Acho que duas. Duas ainda. Mas eu sento ali, eu viajo, sabe? Eu consigo, assim, eu não sei se eu consigo, mas eu vou, sabe? Eu vou, tipo assim, ela volta lá, sabe? Muita de nós, né? Voltamos lá pra gente contar. Então, eu me apaixonei, porque são histórias de mulheres que tiveram tudo para dar errado, mas deu certo. Porque lutou, porque foi, porque conseguiu, porque conquistou. E aí, tipo, eu viajo, eu vou junto, sabe? Na dor, no sofrimento, e aí depois o jeito e o que ela é hoje, o que é, sabe? A transformação. Então, eu amo trabalhar com mulheres, eu amo estar junto com mulheres, ouvir elas, e por isso, sabe? Da onde ela tá para onde ela chegou. Ô, gente, agora eu vou partilhar uma coisa com vocês. Desculpa, Regi. As reuniões do Empodera são tão engraçadas, ao mesmo tempo eu dou tanta risada, eu falo assim, meu Deus, você tá dando risada, daqui a pouco você olha pro lado, tá todo mundo chorando. Tá todo mundo rindo, daqui a pouco todo mundo chorando. Igual pode juntar tanto? Eu falo assim, não, É muito legal, gente. É como a gente sempre fala, né? Cristão não existe coincidência. Existe Deus. E ali no Empodera, parece que, assim, na verdade foi, né? Pra começar, a gente, tipo, escolheu a dedo, né? Porque a gente pegou as meninas que a gente mais tem intimidade, admiração, pra começar. E por mais que ali cada uma tenha uma religião, ali cada história tem a fé no meio. Então, se todas hoje venceu na vida, se todas hoje está bem melhor do que quando começou a carreira, foi porque todas manteve a fé. Então, é muito lindo. Então, a gente chora com a história, daqui a pouco nós dá risada das loucuras, daqui a pouco nós chora de novo. Então, é normal. É a nossa terapia. Falei que nós não precisamos nem psiquiatra, mas... E é isso que é legal, é uma ajudando a outra, né? É uma levantando a outra. E você pegando a história e falando assim, no fundo, aí você olha para a sua, você fala, mas será que realmente eu tenho, né? E tipo assim, e que bom que eu passei por isso, porque hoje. Porque a gente tem os caminhos, né? Porque muitas pessoas, assim, muitas mulheres,
passa pelo problema, mas assim, ela tem, tipo assim, ou ela fica ali e continua do jeito que tá e vai ser aquilo ali, ou não, ela, sabe, resolve, tipo assim, levantar, enfrentar. É difícil? Todas têm É. a oportunidade de realmente querer mudar Sim, e de querer ter a fazer mudança. diferente, né? É. O difícil, né? Eu sempre falo que o difícil não é você tomar a decisão, é você sustentar a Uma decisão que você tomou. isso. Então, eu vejo que a partir do momento que uma mulher, ela se decide que ela vai sair daquela zona de conforto, que ela vai crescer, até atividades mais cotidianas do dia a dia, eu vou fazer uma atividade física, atividade não, um exercício físico, eu vou me cuidar, eu vou ter mais atenção com os meus filhos, vou ter uma qualidade de tempo, sei lá, com meu marido, porque hoje eu vejo que esse é um ponto muito difícil para as mulheres, Sim. por questão da rotina agitada. Muitas começam a empreender até dentro de casa mesmo, por questão dos filhos, para conseguir estar mais perto. Então, eu vejo que tomar a decisão é fácil. Difícil é você conseguir sustentar, porque a maior parte das mulheres hoje não tem uma rede de apoio, não tem uma base. E aí vocês falam para mim que o Empodera pode vir para auxiliar com isso também? Contem para as mulheres que acompanham a gente como, então, meninas. A ideia nossa é trazer profissionais, né? O que eu sempre penso é primeiro dar privilégio para quem é da cidade. Então, se a gente tem uma especialista, igual tá com nós a Patrícia, que é coach, né? A Patrícia já é formada em vários palestras, vários cursos, não sei de falar tudo, porque é um currículo enorme. O dela hein? Mas da mente, das personalidades, então ela já tá aí com nós, acho que o primeiro vai ser sobre isso, sobre chama Além do Espelho, né? Que é sobre a sua identidade, né? Para você olhar no espelho e saber quem é você. É porque a gente carrega muita coisa da infância que a gente nem imagina, né? Sim. E na reunião do Empoder eu percebi isso, que todo mundo começa lá na infância. Então lá na infância tem alguma coisa que você carrega até hoje na mala. Então tem coisa que a gente precisa curar. E aí a Patrícia é muito nessa parte. Tem a Tássia na parte da finança. Sim, ó. A gente precisa de ajuda. Estou aqui para ajudar, para auxiliar. Ali cada um tem um pouco, né? Tem uma coisa para ensinar. A Josi, a Luciana Maneiro para ensinar sobre empreendedorismo, que são empreendedoras aí há muito tempo na cidade, tem uma bagagem, uma experiência para passar, que eu vejo como referência. A Mariana para vender, porque pensa numa benção para vender a Mariana. Gente, ela então a gente está com vamos falar assim, uma equipe, vamos falar, né? Uma turma e aí muito a boa. ideia também é trazer pessoas de fora. No lugar da gente estar indo, igual a Tássia sempre está indo em curso, eu, a Cid, as meninas, a gente sempre está buscando conhecimento. A Simone também é uma que gosta bastante de curso, né? De palestra e tal. A ideia é trazer para nossa cidade. Entendeu? É abrir mente também de muitas e quebrar o tabu. Quebrar aquele tabu de, tipo assim, eu vejo a coleguinha como concorrente. Aí eu não vou pegar amizade com a coleguinha, porque a coleguinha vende bolsa igual eu vendo bolsa. Não, gente, não é isso. Sol nasceu para todos, a gente tem cada uma tem seu público, né? Fala assim, você não vai tomar cliente da outra, você vai vender o teu produto, a outra vai vender o produto dela. Aí a gente trazendo pessoas de fora para palestrar na nossa cidade, para dar curso na cidade, é mais cômodo também, mais confortável. A gente está perto da família, a gente não vai pegar rodovia, a gente vai precisar pousar fora, longe dos filhos, entendeu? Então a ideia é trazer também o pessoal de fora, não só da cidade, mas quanto o pessoal de fora também, para trazer conhecimento para nós. Igual ontem a Simone comentou comigo, uma moça, sobre aquela palestra sobre inteligência artificial. É uma coisa que está muito em alta, a gente está aí. Eu estou usando o chat GPT, então qualquer coisa eu vou lá conversar com ele. Mas tem muito mais que o chat GPT. Então a gente está aí em busca de. A gente tem que buscar, a gente tem sempre que inovar, buscar o novo. Porque tá. Igual vocês fizeram a palestra lá no SET, né? O futuro está chegando. Então, tipo assim, hoje a gente começa a entender o que está vindo, ou a gente vai ficar para trás. Então é isso aí, é a nossa ideia. Eu vou... E a outra parte das não empreendedoras. Das não empreendedoras? É outras mulheres também. Ai, gente, corta.
Vai dar um make-off. Bufou, gente. Bom. Fala assim, o pessoal também, não só o profissional, eu falei da parte profissional, mas tipo assim, eu não sei. Sim, mas enquadra todas, porque... Não, mas enquadra todas, né? O que você Sabe tá o que eu passando, vejo, porque... meninas? Eu vou até cortar, assim, a Cid no raciocínio dela. Eu vejo que muitas mulheres olham as mulheres que empreendem e que já conseguiram atingir um certo nível ali de resultado e olham aquilo como impossível para ela. Só que na realidade não é impossível. Por que não é impossível? Vou explanar muito bem. Eu sou prova viva disso. Eu sou uma pessoa que eu tive que estourar e ainda continuo estourando diversas bolhas da minha zona de conforto para me conseguir chegar no resultado que eu tenho hoje, né? Muitas vezes eu não tive um apoio em determinada situação, eu não tive com quem conversar em determinada situação. Isso é normal. Só que o que você não pode fazer é, abre aspas, invejar uma pessoa que tem o resultado que você ainda não teve. Você tem que fazer diferente, você tem que se espelhar. Meu mentor fala assim, ó, quem admira, mira. Quem se compara, paga. Então, você nunca pode se comparar. E o sucesso de uma mulher empreendedora, ele começa primeiro nela, depois nos negócios. Certo? Sim. Então, assim, se você, mulher, empreende ou tem vontade de empreender, que muitas vezes, muitas ainda não empreendem, mas olha e fala, eu quero aquilo, mas eu não sei por onde que eu começo. Se você tem essa vontade, nunca se compare com quem já tem resultado. Começa analisando o que eu tenho que fazer de diferente. O que aquela pessoa fez? Começa a analisar o perfil daquela pessoa. O que aquela pessoa fez? Porque tem outro detalhe. A rede social, muitas vezes, ela esconde uma realidade que as pessoas não veem. Na rede social, muitas pessoas, principalmente os grandes players, eles colocam aquilo que é vantajoso para a comunicação dele ou dela, nunca aquilo que realmente acontece e o que a pessoa passou para chegar até ali. Porque às vezes as pessoas querem um resultado e não passar pelo processo, sabe? Então você tem que passar pelo processo para você poder colher os resultados. E aí a gente só vê, tipo assim, o bonito, né? O lindo, o que está acontecendo, mas não tudo que passou, né? Porque tem uma caminhada para chegar até onde chegou. Aí entra a Cid ajudando as mulheres. A Regi, ela é um foguete, gente. Ela é um foguete. Só que a Cid, ela é mais calma, ela é mais doce. Não, ó, é pra acelerar, é com a Regi. Mas a Cid, eu brinco, eu falo assim para as meninas, eu falo assim, gente, a Cid é aquela mãe que vem, abraça a gente assim e fala assim, olha, vai por aqui, começa cuidando de você, vai, não é? Já vai a explosão. Fala assim, é difícil, agora eu vou matar. Eu falei tudo isso que ela falou é difícil. É complicado. É complicado. Não, eu falei meia hora pra responder, é complicado. E é bem isso. Ó, você falando sobre quem mira e acha que é impossível. Hoje eu tô num podcast. Gente, eu tô num podcast falando sobre empreendedorismo. Quem diria? Eu com 7 anos vendia goiaba. Até 9 anos atrás eu sangrava seringueira. A vida nossa puta. Mas basta a gente virar a chavinha e querer. Se você não querer, se você... E é isso aí. Não se comparar. Porque se você se comparar, você empata. Eu falo isso tanto em pedal. Falo muito isso em pedal. Porque as meninas, eu tô fazendo esse tempo, mas a fulana começou menos tempo e tá fazendo mais rápido que eu. Cara, não se compara. Cada um tem um corpo, cada um tem um tempo disponível para treinar, cada um tem uma genética diferente. Tem gente que mal treina e vai lá dar show. E é isso aí, não se compara, cada um é cada um. Foca no teu. Se você se comparar, você se frustra e para de pedalar. E a vida é essa. Se você ficar comparando com o teu Instagram, então é muito. Se você ficar vendo, tipo assim, eu vou ser blogueira. Eu vejo de referência blogueira tal. Gente, lá é uma ilusão. Você ficar achando que tudo aquilo lá é verdade e querer viver aquilo lá, nossa, por que ela conseguiu e eu não? Não pode. Você empata a tua vida, você para. Você não pode se comparar. A mulher tem que quebrar esse tabu, porque tem muitas que são assim.
gosta de se comparar e fica se comparando, aí acaba desanimando de fazer uma coisa que ama, igual a corrida. Tem muitos que param porque ama a corrida, mas tipo, fica se comparando e aí acaba desanimando. Não pode, O não meu pode. teacher vai brigar comigo, inclusive. Por Por quê? quê? Porque nem a família eu tô olhando. Vocês estão olhando a planilha? Quando eu vejo- Porque, olha, ele fica bravo, hein? quando eu recebo o áudio dele, dá até palpitação. Eu falei, meu Deus, será? Será o que eu fiz? O que eu fiz? Ou então aí ele vai falar, o que você não fez, O né, que você não Regiane? fez? O que você não fez, né, Regiane? Faz 15 dias que você não abre a tua planilha. Não, e acontece muito. O teacher, gente, pra quem não sabe, é o Saraiva, marido da Cid, e ele acompanha, ele que treina a gente desse lado da corrida, que eu confesso que também foi um esporte que veio para somar na minha vida, porque eu sempre fui a pessoa que odiava o esporte. E depois que eu comecei a entender o impacto que o esporte causava na minha performance como mulher, como empreendedora, foi transformador. Então, assim, obviamente, fazem 15 dias que eu não consigo fazer minha planilha. E a hora que ele escutar isso, O teacher vai brigar comigo. Eu não sei como ele não me mandou mensagem ainda. Calma, Eu sei que ele vai mandar. vai chegar. É até engraçado que eu falo assim pro Vitor, o Saraiva me mandou uma mensagem. Ele já tá risada. Mas o Vitor tá fazendo bonitinho, O né? Vitor tá. Porque eu vou pra avenida e eu vejo ele lá. Aí eu falei assim, Saraiva, viu o Vitor hoje? Ele falou, e a Tati? A Tássia, não. Saraiva, tem que entender, porque aí eu fico, né? Porque eu vejo as mensagens que ele vai me mandando, né? Eu falei, Saraiva, ele foi, aí ela fica com os filhos, aí depois ela vai. Ele falou, eu vou olhar lá. Realmente, o Vitor até brigou comigo essa semana. Falou, você tem que voltar. Não, você não pode parar. Porque tudo isso afeta, literalmente, a minha performance. E se a gente para pra mim? A força que a corrida traz, o jeito que ela transforma a vida da gente, é assim. Às vezes as pessoas não acreditam. Então eu falo assim, gente, então vem para vocês verem como é verdadeiro isso. Como tem transformado, como tem mudado a vida de muitas, sabe, de muitas pessoas, né? Tanto homem quanto mulheres, e principalmente a mulher. E foi aí também que quando eu comecei, eu virei para o Saraiva e falei para ele, falei assim, Saraiva, desiste. Eu não vou ser a mulher corredora junto com você, atleta, que vai junto com você. E aí ele virou para mim e falou, Cid, a gente estava correndo, e ele junto comigo, né, me ajudando, porque até então eu não tinha essa rotina, essa disciplina de ir todas as vezes que tinha o treino. Então ele ia comigo, ele fazia o treino dele e ia comigo. E aí, correndo, eu peguei, virei para ele, comecei a chorar e falei, porque todo processo tem dor, né? Em qualquer área da nossa vida, a gente tem que passar pelo processo e tem dor. E só que a gente tem que saber passar por isso. E aí foi onde ele falou para mim, falou assim, Cid, você não está vivendo o processo. Você tem que passar pelo processo. Ele falou, tudo vai dar certo, só que você não está tendo paciência. Então, o Saraiva, sabe, ele é muito sábio, assim, ele teve muita paciência comigo. E eu me apaixonei tanto, porque foi tão transformador, mudou tanto, que é isso que eu quero para a vida delas, sabe? Tipo assim, motivar, incentivar, levar, fazer a mulher encontrar a força dela. Ah, mas é na corrida? Sim, para mim foi. E eu tenho certeza que vai ser na vida delas. Então, vamos treinar, vamos correr, vamos. Uma vez eu fui para uma corrida, Saraiva sempre ia sozinho, porque, tipo, não tinha eu, não acompanhava, não estava nesse mundo. Então, ele ia para a cidade fora, para outro estado, e ele estava lá. Quando foi uma vez, depois que eu já estava nesse mundo, fui para a corrida da Mulher Maravilha. Então, tipo assim, aquela que não gostava, aquela que não era aquilo, que eu achava que ele me trocava pela corrida, eu já estava indo sem ele. Fui e participei dessa corrida da Mulher Maravilha. E lá foi o que eu senti assim de melhor na vida, porque eu consegui completar a prova, porque foi transformador para mim a energia de um monte de mulher. E aí eu comecei a levar mulheres para lá. Só que lá nesse dia só foi eu e a Paty. E lá quando eu pisei, que eu terminei a prova, que eu fiz, que eu conquistei, peguei minha medalha, eu pisei naquele, é uma praça, né? Eu pisei naquela praça e falei, Deus, eu não quero isso só para mim, sabe? Que eu possa levar para outras mulheres. E aí a gente começou a levar a mulher para lá. Não satisfeita, tipo assim, ó, já que eu não posso levar a Maomé até a montanha, eu falei, Deus, então traz a montanha até a Maomé. E aí, onde ele trouxe a corrida das bonitas. Eu ia tocar nesse assunto também. Eu tive a oportunidade de... Foi a minha primeira corrida. Foi a primeira. Foi a minha primeira corrida. E foi uma sensação, assim, ó, incrível.
né? Então, até quando eu completei a corrida, o Vitor, ele não estava lá e ele falou, qual é a sensação? Porque o Vitor, na época, não corria ainda também. Tanto é que eu fui pra corrida, eu corria, assim, tipo assim, na rua, mas aleatório, não tinha acompanhamento de Saraiva, não tinha nada dessas coisas. E eu falei assim, eu não sei explicar qual que é a sensação, mas é assim, olha, eu não sei como que chama, não entendo o nome técnico, olha que você passa aquele arco assim, ó, na largada. Eu falei pra ele, ali parece que é uma energia, assim, é um negócio diferente. E olha que você chega, eu cheguei assim, ó, minha meta era chegar viva de volta, só isso. E a hora que eu cheguei, foi assim, uma experiência assim inexplicável. Não tem como explicar. A partir dali, destravou uma chavinha minha pro lado esportivo. Na loja da Duda, não tinha? Vai ter a corrida. Vai. Aí, olha, e aí foi um dia bem desafiador também, porque foi um dia que estava muito quente, muito seco. E por ser à tarde, estava muito calor. Tava muito calor, mês de setembro, é um mês que, tipo assim, que é muito seco, não chovia fazia muito tempo, então, tipo assim, correr naquela avenida, seco, calor. Então, assim, foi uma prova que, tipo assim, você chegou, e eu tenho certeza que por passar por esse desafio, foi. Para mim foi um desafio muito grande. E depois eu não participei de mais nenhuma corrida, não consegui, nem eu e o Vitor também não participou de nenhuma. Mas agora vem a segunda, né, meninas? Vem a segunda, filha. Então contem como que vai ser a segunda. Ah, com certeza a gente quer que seja melhor que a primeira, né, Rê? A gente quer trazer mais mulheres, porque a gente, tipo assim, a gente comentou que a gente ia fazer a corrida e a gente, graças a Deus, conseguiu atingir 500 mulheres. Agora, engraçado que na primeira corrida eu falei assim, Cid, vamos liberar para 200. Ela, nossa, 200? Ai, não é muito. Que muito? 200 é pouco. Aí daqui a pouco, vamos liberar para 300? Falei, tá bom, vamos liberar para 300. Cid, passou 300. Ara vai ter, pelo amor de Deus, né? Já passou de 300, vai ter que liberar mais. Falei, pelo amor de Deus, 200, agora a gente vai ter que pôr um pouquinho. Não, a gente já tá com 380, Rê, vai ter que aumentar isso. Nós já vamos um pouquinho, porque nem adianta pôr 400, então. Aí colocou um 500. E a gente limitou, porque senão tinha dado mais. E esse ano vai ser para quantas mulheres? Esse ano a gente quer colocar na avenida 1000 mulheres. Uhul! A gente quer dobrar a meta. E é isso. E vão colocar. Mais. Deus, né? Vai conseguir atingir mais mulheres. Essa divulgação mais aí, né? Já tá aproximando. Passa muito rápido. A hora que marcou, eu falei, nossa, tá longe, gente. Tá longe nada. Mas agora tá muito perto. Agora a gente vai começar a ajudar a mulherada aí. Fazer a mulherada de longe para participar. Então, quem quer se inscrever, como que funciona? Tem o link, tem o perfil do Corre Bonita, tem o perfil da CID, tem o perfil da Sport Bike. Lá todos têm o link da inscrição. A Alcer tá com nós, né? Que é uma empresa de empresa que organiza a corrida. Então já vai ser, para nós já vai ser uma mão na roda, porque já tem experiência. Eles trazem toda uma estrutura para corrida mesmo. Porque a gente, como era, primeiro a gente fez tudo por conta própria, né? Então alugamos uma coisa aqui, outra lá. Agora a Alcer já vem com toda a estrutura, pronta, então para nós já facilita. E do jeito que a mulherada merece, né? Que a gente quer, tipo assim, entregar para elas, assim, melhor do que foi. Vai ser no domingo de manhã, então já vai estar mais fresco. Vai ser melhor para quem sofreu no calor, né? A corrida vai ser no dia 7 de setembro, né? Feriado, então, para as mulheres aqui da região, não tem motivo para não participar. Cada domingo. Então, vamos lá. E aí, ó, traz a mãe, traz a prima, a tia, a filha. Bora correr, é uma corrida só para mulheres, sabe? É uma dando força para outra. E o gostoso de ver, porque você vê tudo num lugar só, né? Você vê mãe, filha, tia, sobrinha. Aí você vê aquela que veio para, tipo assim, para brigar, porque vai ter premiação em dinheiro. Então tem as que vêm para competir, que, né? Para chegar no pódio. E tem as que estão lá para participar. Eu sempre sou aquela assim, para estar no meio. Eu nunca vou pra cima. Mas assim, é isso que me encanta. O importante é estar na foto. Tá na foto, sabe? Tipo assim, às vezes você tá andando, você tá cansado, mas você viu o fotógrafo, vocês não andam, vocês passam correndo no fotógrafo. Depois, aí depois vocês andam. Aí vocês olham, a gente posso parar, mas não importa. O importante é estar no meio, sentir aquele clima, a energia, sabe? É contagiante. Toda vez que eu vou para uma prova, assim, sempre que é, lógico, só para participação,
né? Eu fico ali, é isso que me encanta. Eu sou assim, as meninas falam, você é muito sentimento. Sou, eu falo, eu sou sentimento. Porque eu tô ali, eu tô curtindo a minha corrida, eu tô indo pra, sabe, pro meu mental, pra, sabe, pra estar ali no meio, pra estar junto. E eu fico ali, eu fico meio que observando, sabe? Começa a Porque, tipo chorar, assim, do nada, eu tô do correndo nada assim, chora. já começo a chorar, já começo a ver por quê? Porque aquilo vai me contagiando. Eu vou vendo pessoas que estão ali, pessoas que saíram de uma depressão, pessoas que eram muito ansiosas e descobriu que ali, sabe, foi o caminho. É, sabe, tipo assim, quanta coisa ela conseguiu resolver e trazer para a vida dela, o quanto foi bom para ela, Uhum. sabe? Mas, mas para isso você tem que ir, você tem que ter a disciplina, você tem que ter, sabe, é fazer. Né? Não adianta também, que nem tem várias alunas, porque assim, é que nem eu falo, que eu fico encantada com histórias, né, de pessoas, de ver o quanto que a corrida foi boa na vida da pessoa, e elas vêm e relatam pra gente, que saíram, né, da depressão, o quanto foi bom, que não gostava de atividade nenhuma, que não conseguia se firmar em nenhum lugar, mas que ali na corrida ela conseguiu isso, então para nós é muito bom. Pessoas que não tomam mais remédio para controlar, a gente não tira nada, sabe? A gente não, em questão de remédio, a gente não tira nada, só que, tipo assim, vai fazendo bem, a pessoa volta no médico e aí começa a tirar, né? Ou pessoas que às vezes ficam assim, ai, eu tomei o meu ansiolítico, né, que fala. Eu falei, você não precisa mais disso, você não tá mais nessa fase, essa fase acabou para você, sabe? Você não pode voltar lá. Por que que te deu essa ansiedade? Não, então você intensifica o teu treino, intensifica porque você vai ver como vai melhorar. E elas vêm e relatam isso, olha, foi bom, sabe? Eu encontrei uma força que a corrida trouxe. Então, para nós, assim, e eu fico encantada com tudo isso. Então, tipo assim, eu E tô a emocionada. corrida, ela quebra, tipo, aquele tabu. Ah, eu trabalho 12 horas. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Gente, meia hora, eu vou te falar uma coisa, em meia hora você já se mata. Você 6 não precisa, quilômetros no mínimo. Precisa. você não precisa 30 minutos para correr. 30 minutos você já se arrependeu até sair de casa. Já É, treinou o suficiente, você já pagou, como se diz, a atividade do dia, já faz o check-in lá da atividade feita, já colocou a saúde em dia, já a terapia, porque você já consegue, você correndo, principalmente a maioria das vezes a gente vai sozinha, né? A gente não vai em turma. Turma quando tem treino, isso, tem ou os corrida, mas treinão no de meio de semana domingo. mesmo é só você e você. Então ali você já coloca em pensamento a tua agenda que você tem que fazer no dia, os problemas que você precisa resolver, o que você está errando. Ali você já tem 30 minutos só de você com você mesmo. E a corrida, ela quebra muito tabu. Ah, não tenho tempo de ir para uma academia, ou não tenho dinheiro, já não tem desculpa, porque a corrida você pode ir para a rua, você não vai pagar. Depois, a hora que você vai pegando gosto, que você vai pagar uma planilha, aí já é diferente. Mas para você começar, você tem o acesso da avenida, você tem com certeza um tênis. Depois, tudo você vai melhorando, vai investindo. Conforme você vai pegando gosto, você vai investindo. Mas para começar, não tem desculpa. É Sabe, só catar aí, não tem outra desculpa. e sabe o que eu falo? Que esse é o teu melhor plano de saúde. Porque às vezes a gente investe em planos de saúde, mas na verdade aquele lá é o plano doença. Que é para quando você ficar doente. Então você também precisa investir no seu, em você. E de que jeito? Ah, meu plano de saúde é fazer uma academia, é fazer uma planilha de corrida, é fazer a atividade física, porque é esse daí que é o seu remédio natural de todos os dias. E engana quem precisa correr todo dia. Não, nem pode. Não. Você precisa de 3 vezes na semana. E aí, para você pegar o gosto para isso, você precisa de 12 semanas. Mas dentro dessas 12 semanas, você precisa ir 3 vezes na semana. Sabe? E E tem gente que aí, acha também que tem que parar a academia para correr. para Não, correr, nada a ver. não. Você precisa de um Você vai fortalecimento intercalar. também, né? Então, você não precisa parar nada. Você só precisa, tipo assim, intensificar e colocar, tipo, a corrida mais no teu programa aí, no teu espaço. Ai, gente, mas É é bom, igual o né? pedal. O pedal é um exercício maravilhoso, é uma terapia. Você tem contato com a natureza, é uma terapia. Eu falo que para a mente é fantástico, porque ali você, como se diz, você descarrega teu estresse. Tem vezes que a gente fica. Eu sou assim, quando eu tava muito nervosa, eu tava bicicleta tarde sumia. Tá, pelo menos 20 quilômetros, tá? Ali eu chorava, ali eu refletia, passava o meu estresse. E aí tem gente que começa a correr. Aí para baixo e fala, não, gente, vocês têm tudo que intercalar. E a mesma coisa, quem corre começa a pedalar. Não é porque começou a pedalar que você vai parar de correr. Não, um agrega o outro. A academia ajuda no pedal, o pedal ajuda na academia, a academia ajuda na corrida, a corrida ajuda
no pedal e por aí vai, um ajuda o outro. E quanto mais você fazer exercício, Melhor pra menos você. doente você vai ficar. É. E E tá se a mais que mente provado que o mudar, nada vai exercício mudar, né? físico, que hoje tá mais que provado, né? A gente fala, o exercício físico cura muitas doenças, previne muitas doenças, né? Então, E na quanto verdade, mais- na hora que vem a receita, você procurou o médico na receita, acho que o primeiro que tinha que ser lá era a atividade física. Esse é o primeiro remédio que o médico tem que colocar na receita do paciente dele. como fala o É teacher, atividade física. Quem fica parado é forte. quem fica parado é forte. Quem fica parado é forte, então vamos movimentar. E aí é onde ele também usa uma frase também que ela é muito forte, ela é muito boa. É descubra o que acontece quando você não desiste. Sabe? Então, quando você descobrir o que acontece, você não desiste mais. Meninas, deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu vejo e que eu acho muito bonito, tá? Por tudo que vocês fazem, eu sempre vejo Saraiva e o Evaldo. Sempre. Na Corrida das Bonitas, foi tão engraçado, porque até os maridos das meninas que estavam ajudando vocês estavam lá, dando força para as outras mulheres que estavam dando. E a gente sabe o quão importante é, além de uma mulher, você ter um parceiro que vai lá e fala assim: vai que você consegue, vai que eu tô Te junto, apoia. eu te apoio. Vamos mexer com mulheres? Eu vou falar por mim. Quando eu recebi o convite de vocês, o Vitor foi o primeiro que falou assim: vai, né? É, ele já sabia de um propósito que eu tenho relacionado a Sim. isso. E eu vejo isso tão forte, porque eu vou pegar a corrida como exemplo, mas isso acontece por diversas situações no dia a dia da gente que eu vejo isso acontecendo. Na corrida, a gente passava por eles e eles falavam: vai, você consegue, sem ter vínculo nenhum. Então, eu vejo que ali por trás de vocês, é óbvio, a gente sempre brinca, brinca não, fala a verdade, né? A mulher é o pescoço que dá direção para o homem, que é a cabeça. E eu vejo que nessa inversão de função atrás de vocês, eu nem sei se vocês já tiveram essa percepção do quanto eles incentivam de uma forma involuntária outras pessoas, outras mulheres também. E eu acho isso muito bonito, né? Eu acho isso muito bacana, porque se eles fazem isso com vocês, é porque eles têm essa noção da importância da mulher na sociedade e o quanto eles também podem ajudar, né? Então, assim, é só para explanar mesmo, que vocês levem esse recado para eles, que eles continuem assim. Porque da mesma forma que o Vitor faz isso comigo e com outras pessoas, na nossa equipe tem mulheres, a gente faz isso com as mulheres também, e a gente incentiva os homens da nossa equipe a fazer. Eu acho que é muito importante, porque às vezes uma palavra de elogio, um sorriso, sem a malícia, é o que uma mulher precisa. E às vezes não é nem do companheiro dela, às vezes vem de fora, vai que você consegue, eu tô aqui te vendo, se você precisar eu te dou a mão, sabe? Então, assim, eu acho isso muito bacana e eu vejo que vocês aproveitam realmente isso a favor desse movimento. Eu acho que a gente pode falar que a gente é abençoado. Que a gente tem dois coach. Judia demais. Mas, graças a Deus, eles incentivam. Mas eu posso falar tanto o Evaldo, mas a Cid também fala mais do Saraiva, né? Mas eu vejo de fora também o Saraiva. Eles têm uma experiência de anos no exercício, na atividade, né? Então, o Evaldo no pedal e o Saraiva na corrida. E eles sabem o tanto que isso transforma e o tanto que uma palavra de incentivo vai te ajudar. Então, lá numa corrida, um grito que eles dão. Então, tipo assim, o incentivo que eles dão ali, eles sabem o tão importante que é numa prova, tanto para eles ouvir esse incentivo de uma pessoa de fora. Então, acho que é por isso que eles são tão motivadores. O Evaldo é coach. Então, tipo assim, Eles nem sabem. quantas vezes eu, com toda a limitação, com todo o meu mimimi, a gente vai tipo, fazer um pedal na canastra. Vai, é insano. Eu falo, filho, em qual momento, assim, você pensou que eu daria conta de fazer esse percurso pedalando? Então, de pedal que a gente saía às 7 horas da manhã, chega às 5 horas da tarde. Eu no meio do dia. Então,
come, não sol quente, tem água. Eu falo assim, pode, assim, que momento você imaginou que eu seria capaz de estar fazendo isso daqui? Porque não é possível que você me conhece. Mas também não conseguiu. Não, mas é por E isso, aí é o que ele conseguiu. falava. E aí você já, tipo assim, não, peraí, você tá falando você agora, né? Não, se eu te trouxe é porque eu sei que você é capaz. Eu sou capaz, entendeu? Mas é isso aí. Então é uma pessoa que te incentiva. E o Evaldo é muito incentivador nessa parte. Graças a Deus. Então tem muita coisa que eu já fiz, muito pedal que eu já fiz, muita loucura, que foi graças ao incentivo dele. Então, Muita loucura. Porque esse mundo skate é uma loucura, gente. Vocês não têm noção. E a gente vai ficando viciada nisso, né? Quem vê, fala assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Então, tipo assim, é loucura mesmo. Então, tipo assim, é porque ele é incentivador. E eu acho que é por isso, né? Porque ele tem uma experiência com ele mesmo, de tanto que o exercício mudou a vida dele, que ele é outra pessoa, né? Ele é muito ansioso também, ele não assume, mas ele é muito ansioso, então o pedal tira muito a ansiedade dele. E eu acredito que o Saraiva é a mesma coisa, a experiência. E eu aprendi muito com ele, sabe? Se eu sou um pouco assim hoje, é porque eu aprendo muito com o Saraiva, sabe? Porque ele é assim, ele, tipo assim, ele te mostra a força que nem você acredita, sabe? Que tem, então ele faz você enxergar que você tem, que você pode, que você consegue. Você só precisa ter a paciência de passar pelo processo, mas que vai conseguir, sabe? Não é eu não consigo, é como eu consigo. Então eu sou muito assim. E as pessoas falam, por exemplo, a gente vai para as provas, então ultimamente ele tem participado das provas, mas eu não, eu já fico lá na chegada. Mas ele também é assim, quando ele não tá, ele tá próximo da chegada, o pessoal tá chegando e ele, vai, bora, olha, agora falta pouco, olha aquele print final, lembra do tiro, e vai gritando, sabe? E aí eles vão. Então, eles falam que é surreal essa hora, sabe? Porque é a hora que você chega, que você tá quase morto, que você tá querendo assim, colocar os balões para fora, e aí você recebe o gás. Então, tipo assim, é aquela força que eu precisava para continuar. Tipo assim, meu professor acredita em mim, então eu preciso também acreditar em mim. Se ele tá falando que eu consigo, é porque eu consigo. E aí vai. Então dá aquele gás. E eu fico assim, todas as provas eu tô lá, tô filmando o pessoal chegar. Vai, bonita, vai, bonito. E aí eles terminam a prova. Então é muito gostoso. É Não bom, só pra né? quem tá lá, mas pra quem tá vendo, sabe? Tipo assim, que nem eu vejo eles chegar e ver. E eu, lógico, eu choro. Choro. Se assim De não chorar. Você sabe o Gente, que eu é tão lembrei? lindo ver a pessoa chegar, sabe? Mas é tão lindo ver chegar, porque assim, a gente sabe que para ela foi sofrido ali, tá sofrido para ela ali, né? E muito. E até chegar. E aí você vê ela chegar, ela dando o melhor dela. E ela, tipo assim, sabe, feliz com ela, porque, poxa, eu passei aquela linha de chegada. Então é assim, tá filmando e tá chorando. Eu lembrei lá de Garatá. Eu falei assim, Saraya, o que eu tô fazendo aqui? Faz 3 meses que eu não Que prova difícil. Ele simplesmente ele não me desanimou. Ele só falou assim: vai no teu tempo, vai no teu limite que você vai concluir. Não importa, deixa os outros ir, faz o que você faz no teu tempo. Aí no outro dia, sabe o que ele falou pra nós? Pra quem treinou, boa prova, pra quem não treinou, boa sorte. Pra mim, Ele fala assim, ó, pra quem treinou, boa prova. boa prova. Pra quem não treinou, boa sorte. Obrigado. Aí eu juntei ele e falei assim, então vamos, boa sorte. Ai, mas é gostoso quando você tem esse apoio. E eu só toquei nesse assunto porque às vezes as mulheres acham que o apoio ela tem que ter em outra mulher. E na realidade não. Às vezes o apoio vem do marido, vem do filho, vem do pai, vem do irmão, vem de um amigo mais próximo, né? E é só para ela entender que ela é capaz. Infelizmente acontece muito, eu vi muitos casos que a mulher não tem o apoio do marido. Tudo que traz felicidade, bem-estar para ela, o marido freia. E isso me deixa muito Ou vice-versa também, tinha sabe? que Tem ser ao homens contrário. também, que às vezes a mulher tem não. também. É que eu falo mulheres porque a gente, tipo assim, tem mais contato com mulheres. Mas é triste, porque você tem que, tipo assim, você vê o teu parceiro fazendo o que ama e tá deixando ele feliz, automaticamente ele vai te fazer mais feliz. Então, tem que ser uma troca de incentivo aí, né? Os dois, não só mulher, homem. E é o que eu falo também, né? Por isso que são escolhas também que a gente tem, né? Porque, por exemplo, como eu não gostava desse mundo, talvez tem mulheres que passam por esse, né? Por esse processo que eu passei. Tipo assim, como eu não gostava, meio que eu queria impedir o Saraiva também de fazer. Porque, não que seja normal, mas eu falo assim, mas é o que acontece. Só que, ou eu me juntava a ele,
ou talvez a gente também não estaria mais junto hoje. Então, sabe, eu e Sarava, a gente tem uma história, sabe? A gente tem uma. E quando Deus tem propósito, eu falo assim, não adianta o que eu querer, sabe? Como assim eu não gostava, eu não queria, e aí eu comecei a entender que não era onde eu queria estar, e sim onde Deus queria me colocar. Então, meio que eu queria impedir ele. Mas a pessoa também, tipo assim, tem que, querendo ou não, ter uma sabedoria dos dois lados, né? Tanto ele para lidar e ele querer continuar, e a minha também de entender que, tipo assim, ou eu vou junto ou não vai dar mais certo. E aí, qual foi a minha escolha? De estar junto. Tipo assim, não de renunciar à minha vontade, mas, tipo assim, vamos experimentar o outro lado também. Vamos ver como que é isso, porque se tá sendo bom para ele, gente, vai ser bom para mim também. Ou eu me junto ou não dá. E aí eu resolvi juntar. E graças ao bom Deus, eu falo assim, que deu tudo certo. E tipo assim, que aí eu me apaixonei. Então, mulheres que são assim também, tipo assim, não impeça o marido. Ou o marido vê que tá sendo bom ali para a mulher e ela foi para esse mundo, Não sabe? impeça, Não fortaleça, impeça, né? fortaleça, Incentive. seja o apoiador, seja o incentivo, que motive, que tá junto. Ah, eu não gosto de correr, mas esteja ali, sabe, para esperar ela na chegada. Ele também, sabe? E vice-versa. Esteja ali na chegada. Isso é muito importante para o Gente, é tão casal. importante isso. É muito importante, sabe? Você saber que tem alguém lá esperando você na É. chegada, sabe? Para aplaudir, para, sabe? Você não precisa falar nada. Se você der um sorriso, a pessoa te viu ali, é muito importante para ela, sabe? Então, não queira tirar, vai junto, sabe? Que aí com certeza. Então começa assim, começa só indo, sabe? Só, sabe, vou lá ver como que é. Esteja na linha de chegada e depois vai se juntando. Tenho certeza que vai contagiar, vai contaminar. O casamento é isso, né? Companheirismo. Então, tem que Companheirismo. acompanhar. Cada um tem uns que. Tem muito casal que cada um tem um esporte diferente, não tem o mesmo esporte. Mas o importante É tá ali para é apoiar. apoiar e É. O por dia que ele perto. for para bike, eu vou para assistir. O dia que ela for para corrida, eu vou lá assistir ela. É. Então é assim, é um conjunto, é um apoiando o outro. E dá certo. É isso que eu falei, dá tudo certo. Meninas, o papo tá uma delícia. Todo mundo que participa do Evidência Cast ganha uma lembrancinha. E tá. Eu também amo. Tá vendo? Eu vou ficar perto. Lá. Vai ter que fazer um café logo. Aí, ó, tá vendo? Nós não precisamos muito, né, Eliane? Agora, dependendo da região, ela vive de café. É só uma lembrancinha para vocês lembrarem desse momento. Hoje nós conversamos bastante sobre o movimento das mulheres, o Empodera Tanabi, falamos sobre a Corrida das Bonitas, mas vão vir outras oportunidades para vocês participarem falando de outros assuntos, tá bom? E vão acontecer sim, tá bom? Agora eu queria que vocês fizessem uma coisa. Olha para essa câmera e deixa um recado para as mulheres que estão assistindo esse episódio e para as mulheres da região que têm interesse em saber um pouco mais sobre o Empodera. Então, deixa o recado primeiro do Empodera, para as pessoas que querem saber como que funciona o movimento e se querem participar. E aí vocês concluem deixando uma mensagem final para todas as mulheres que acompanharam esse episódio. Bom, para entrar em contato do Empodera, se não tiver o nosso contato, tem o Insta, Empodera Tanabi. Pode estar mandando mensagem lá para saber mais sobre os eventos. Conforme for ter os eventos, a gente vai fazer o post, né? Divulgando, chamando mulheres. Então, não tem exclusividade, o convite sempre é para todas. A nossa reunião mensal, né? Que a gente falou que está em 16 mulheres. Por enquanto, estamos nesse grupo fechado, até porque a gente quer se conhecer melhor, curar nossas feridas para depois conseguir curar mais mulheres. E aí, conforme vai passando, Deus vai abençoando e a gente vai abrindo para mais mulheres e trazer mais mulheres para o grupo Empodera. E a gente quer fazer um movimento que junte o propósito, né, de incentivar, motivar e sempre ter nossa base a fé. Não importa a religião, ali no nosso grupo tem várias religiões, então ali cada uma respeita a religião da outra, só que a gente tem como base a fé e a gente sabe que com ela a gente vai longe. Então é isso aí, a gente pode sempre contar com mulheres de fora, tanto de Tanabi quanto da região, pode estar vindo, que vai ser muito bem-vindo. Da Corrida das Bonitas, né? A gente também tem o Insta do Corre Bonita.
Então entra lá, que lá a gente vai colocar tudo sobre a corrida e chama as amigas, chama todo mundo para essa corrida. Vai encontrar também no meu Insta, no da Regiane, né, Rê? Tá? E vamos aí levar a mulherada, vamos levantar mulheres, vamos motivar mulheres para estar junto com a gente e fazer essa festa Vem acontecer. viver a experiência que vale a pena. É. Tenho certeza que vai ficar um dia inesquecível. Inesquecível. E a palavra que eu quero liberar aqui, Tássia, é uma palavra que Deus liberou para mim no dia que ele me incomodou para montar esse grupo do Empodera, tá? Reage, tá? Reage, mulher. Você que tá aí, que tá assistindo a gente agora, eu não sei de que jeito que essa palavra vai ser liberada para você e o que você precisa entender sobre isso, tá? Mas reage, reage em qualquer área da sua vida, sabe? Você é uma mulher linda, você é uma mulher poderosa, você consegue, você é a menina dos olhos de Deus e você está preparada para isso, mas você precisa reagir. Então reage, tá? Beijo, você vai me fazer chorar, hein? Não. Você dá o É. passo que Deus coloca o chão. E é isso aí, é o que eu sempre penso. Então, se a gente tem uma vontade de construir alguma coisa e fazer alguma coisa, Deus vai dar o chão. Do jeito do outro vai dar tudo certo. E muito obrigada pelo convite. E descubra o que acontece. Nós se sentimos privilegiadas. Ó, e descubra o que acontece quando você não desiste, viu? Tem que levar o Tite. Olhar a planilha hoje. Senão o Tio já vai brigar com a gente. Eita, esse é o Marco, viu? Doida. Aí ontem me lembraram que eu fiz inscrição pra corrida do mês que vem, que eu não lembrava. Você não lembrava, filha? Ah lá, então vamos pra corrida, filha. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer. Eu Eu tenho certeza que nós conseguimos contribuir aí, mostrando para as mulheres o poder que ela tem e que tudo só começa por ela. E eu tenho certeza que vocês à frente desse movimento vão conseguir ajudar e inspirar muitas outras mulheres também. Amém. Bom? Amém. Esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Se você ainda não curtiu, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Acompanhe também pelo Spotify. E eu te encontro no próximo episódio. Até mais! Tchauzinho!